Vamos falar um pouquinho do Ágora, tá? Fala, consegue me ajudar um pouquinho ali? Aqui só alguns slides a gente vai falar para a gente introduzir um pouquinho do concurso, também tirar um pouco de dúvida de vocês o que a gente espera. Falando um pouquinho do condomínio, ele é o maior condomínio multissetorial da América do Sul, né? Então ele é o maior do Brasil, a maior da América do Sul, né? Hoje a gente tem mais de 150 empresas, o número exato é 167 empresas estão dentro do condomínio. Isso são vários segmentos, né? A gente vai ver em seguida. A gente está falando de 7.500 pessoas diariamente circulam no Perini, ou seja, desde estudantes aqui da UFSC, diretores de empresa, programadores, operadores, assim por diante, né? Questão de área, 2,8 milhões de metros quadrados, que hoje é a área do condomínio inteiro. Vocês viram na maquete um percentual hoje do que a gente tem construído, que são esses 300 mil metros quadrados. Então o condomínio tem muita área a ser construída ainda, né? Então isso é para o futuro, tá? Não sei quanto tempo, pode ser daqui 20 anos, 30 anos, 5 anos, não sei. Mas o que a gente demonstra é que a gente tem área para construir, certo? O que a gente tem dentro do condomínio? Segmentos: automobilístico, metal mecânico, eletroeletrônico, plástico, químico, metalúrgico, logístico, software, agroindústria, construção civil e serviços. Vocês notem o seguinte, a gente tem pouca empresa de tecnologia dentro do condomínio. Quando eu falo tecnologia, como a Pollux, que desenvolve a parte de robótica, toda a parte eletrônica, a parte de inteligência dos automóveis. O nosso condomínio ele é muito ligado à indústria e ele foi feito para isso, né? E a intenção nossa é mudar um pouco a cara dele e ser mútuo, tanto a indústria colaborar como a parte de tecnologia colaborar para essa indústria, né? E a gente tem várias nacionalidades aqui: Alemanha, Áustria, Bélgica, Brasil, Canadá, China, Estados Unidos, Dinamarca, França, Itália, Portugal e Suíça. Ou seja, todas as empresas que cá estão, quase nenhuma é brasileira. São todas empresas que vêm de fora, que procuram um espaço legal para situar a empresa no Brasil. E eles encontram aqui no Perini isso. Como eu conversei com algumas pessoas aqui, o grande diferencial do condomínio perante os demais é a segurança. Nós temos uma política muito rígida de segurança. Ou seja um cara entrar com o carro rebaixado, com som alto, ele é parado, como um carro entrando numa rota que não é comum ele entrar. Ele é parado pela nossa segurança. São 63 câmeras, se não me engano, que estão instaladas hoje dentro do condomínio e com monitoramento 24 horas. Então a segurança aqui ela é muito rígida, tá? Tanto independente da pessoa que cá está. Vocês também perceberam que existem alguns radares aqui, então até mesmo o cara não pode andar de alta velocidade aqui. O limite é 40 km por hora. Se você passa num radar acima de 40 km por hora, pega a placa que está cadastrado na tua empresa que você trabalha. E lá o RH vai chamar: cara, que tu está passando acima da velocidade, tá? Então por isso que o condomínio é famoso por isso, pela segurança. E aqui a foto da UFSC é a nossa mudança, né? Então a gente passa de um parque industrial enraizado, que é hoje que a gente tem, para um parque tecnológico. E com a vinda da UFSC, a gente está começando a mudar a cara do condomínio. E com a vinda do Ágora, principalmente, que a gente vai trazer a tecnologia para cá, tá? Então a gente quer... Então o desejo é desenvolver de forma colaborativa um ambiente inteligente, humano e sustentável. Então a gente quer transformar o condomínio nisso. A gente está vendo a visão que daqui 10, 15 anos a tecnologia vai ser o nosso hábito, tá certo? Então hoje, que empresas de inovação que a gente tem no condomínio? A Pollux, que a gente visitou, a BMW, que é aqui do lado, é a Universidade BMW, tá? A gente tem a TISA, que faz a parte de hospitalar, a Fiteg, a Uninter, a Unisonics, a própria Pervire, que tem um ramo, e a Conta Azul. E a UFSC, que
que aqui a gente está. E a Tricom, que é um coworking ali no bloco L. Ou seja, nós temos empresas de inovação? Temos, mas de 167 empresas que aqui estão, essas que são as principais, ou seja, são poucas. Por isso que o ramo nosso é extremamente industrial. E a gente quer trazer essas empresas de tecnologia mais perto. Né? Então, o que a gente está procurando? Com o concurso, é um processo colaborativo e inovador para construir um projeto que transformará o Perini em um espaço de referência e inovação. Aí, como disse, a gente quer trazer empresas de tecnologia, empresas inovativas para perto do condomínio. Né? Então, 70 mil metros, esperam um projeto, né? Projeto que vocês vão estar desenvolvendo. Né? Então, essa área a gente disponibiliza para trazer essas empresas de tecnologia e trazer um projeto diferente do que vocês viram hoje. Né? Nós temos um padrão industrial de galpão. A gente quer coisa nova, a gente quer coisa diferente. Né? Por isso que a gente trouxe e criou esse concurso. E o que a gente quer? Os principais. Privacidade. A gente quer que pessoas trabalhem com o desenvolvimento de alguma solução, mas que trabalhem com privacidade. A gente quer sinergia que você possa trocar ideias com o vizinho, trocar ideias com os outros. Assim, o crescimento mútuo. E a gente quer flexibilidade, ou seja, hoje eu desenho o meu prédio dessa maneira, amanhã eu posso desenhar ele de outra, ou utilizar de uma outra maneira, certo? Então a gente quer, esses aí são os nossos 3 pilares para desenvolver o projeto. E a gente traz o conceito de Smart Cities. A gente quer transformar o condomínio num parque tecnológico. E para isso, a gente tem mais alguns itens importantes que a gente quer que tenha nesse projeto. Não é um pré-requisito, mas é interessante que a gente traga. Que são a internet das coisas, a construção sustentável, uma gestão ecológica da água, um reaproveitamento de água da chuva, uma energia renovável. Eu escutei algum de vocês falando até que é inteligente, é interessante a gente ter, é possível a gente ter. Né? E uma eficiência energética. Tudo isso trazer para esse projeto. Né? Nós temos estudos de energia solar dentro do condomínio. Por que a gente já não sair na raiz uma ideia de reaproveitamento de energia? Seja solar, eólica, sei lá. Né? Então, a gente tem que pensar dessa forma. E o que a gente tem, o que a gente trouxe como uma necessidade? Ou seja, o que vai ter dentro desse espaço de tecnologia? Que tipo de uso vai ser ele? Então, o que a gente quer trazer? A gente quer trazer incubadora, startups, aceleradoras, empresas de tecnologia, coworking, laboratórios, centro de pesquisas, Fab Labs, extensão de ensino e pesquisa e outras atividades relacionadas à tecnologia e inovação. Então, é isso que vai ser a utilização do Ágora. Né? Então, a gente criou o plano nosso de necessidades, o programa de necessidades, pensando nisso. O tamanho, quantas pessoas, qual uso, isso é aberto. Né? A gente colocou o que a gente gostaria que tivesse dentro. Né? Mas vai da ideia de cada um de vocês, vai da ideia da população, vai da ideia do uso. Né? Então a gente está desafiando vocês a trazerem essas ideias e montarem o quebra-cabeça junto com isso. Isso é o macro, mas o micro, o uso, vai da cabeça de cada um de vocês. Aqui é só um pouquinho da identidade visual que nós criamos para o Ágora, né? O Ágora, ele vem de um nome que dava às praças públicas da Grécia Antiga, onde era discutido, era dada a ideologia da palavra de cada um. Né? Então a gente criou, a partir do símbolo da comunicação tecnológica, que é do Wi-Fi, da Ágora e da arquitetura grega, a gente criou o símbolo do Ágora. Né? Então, que é esse que é o que vai desde o concurso, e é esse que vai dar o nome a essa quadra inteira, que é os 50 mil metros que a gente tem para futuro e os 4 mil para agora. Tá certo? Falando do concurso, era isso. Acho que todo mundo deu uma lida no edital também, questão das premiações, o programa de necessidades. Tá? Para a gente continuar um pouquinho nosso papo lá na Perville, para a gente terminar só um pouquinho com relação ao sistema construtivo. A Perville, ela trabalha com peças protendidas em concreto, ou seja laje,
a viga calha que vocês viram, as vigas I, qualquer viga de apoio, todas são protendidas. A gente usa o sistema de proteção, certo? Então o concreto que a gente usa é em torno de 50 MPa, ele dá uma resistência maior, o autoadensável que facilita a desmoldagem e a moldagem das peças. Consequentemente aumenta a produtividade delas. Então todo o condomínio foi fabricado pela Pervire naquele sistema que lá está. Ou seja, todas as formas metálicas de painel, viga calha, calha plana, pilar, viga, todas são as formas metálicas que lá estão. Pode ser feito de uma maneira diferente? É aberto. Pode ser feito de concreto de uma maneira diferente? Pode. Pode ser metálico? Pode. Não existe pré-requisito estrutural para o Ágora. Não existe pré-requisito de tamanho de salas, a não ser o que a gente colocou no programa de necessidades. Tá certo? Isso é aberto a vocês. Tá? Agora, eu e a Rafaela estamos abertos a perguntas, tanto do edital, como da visita, como do programa. Então, fica aberto a perguntas e a gente está aqui para responder. Obrigado. Meu nome é André. Uma coisa que não ficou bem clara é em relação aos 50 mil metros de obra construída. Isso, primeiro, entendo que se refira a edificações fechadas, a 50 mil metros de obra fechada. Por exemplo, agora, se eu coloco, na minha proposta eu precise colocar ou queira colocar 10 mil metros de vaga coberta, isso entra nesses 50 mil metros? Ou eu poderia ultrapassar e, no caso, construir 60 mil metros? Tem umas outras perguntas, mas acho que eu espero um amigo ali. Bom, o que a gente delimitou no programa é um potencial construtivo de 50 mil metros quadrados. Ou seja, a gente não vai construir esses 50 mil metros quadrados agora. O que a gente vai construir agora são os 4 mil metros quadrados que a gente quer o prédio detalhado. Com relação a 50 mil metros quadrados, o que é? Eu posso pensar que é um prédio de estacionamento com 10 mil metros quadrados? Posso, sem problema nenhum. Esses 50 mil metros quadrados são de área construída fechada? São. Eu tenho um número de prédios para mim construir, seja 1, 10, 15 prédios? Não tem um número. Vocês que vão delimitar o número de prédios, vocês que vão delimitar a área a ser construída. A gente quer que seja até 50 mil metros quadrados, mas esse número é aberto. Se eu achar uma proposta legal que tenha menos, não tem problema. Se tem uma proposta que seja um pouco mais, é questionável. Por isso que a gente delimitou um limite de 50 mil metros quadrados. Pode ser de estacionamento? Pode. O uso desses espaços é vocês que vão delimitar. $50 mil de área construída total, não de área computável, né? Meu nome é Rui Lessa. No edital, vocês falam claramente em 2 grupos de projeto. O projeto do primeiro edifício, entre parênteses está escrito, não mais do que 4 mil metros quadrados. E um outro grupo que deve fazer parte de um projeto piloto, entendo eu. Ali existe uma listagem de tipologias. Para mim não está claro se o primeiro edifício faz parte também do primeiro grupo ou se a gente deve considerar como uma área de 4 mil a adicionar, entendeu? Os 4 mil metros quadrados, eles fazem parte desse potencial construtivo de 50 mil metros quadrados. Então, ou seja, quanto que a gente vai construir? 50 mil. Mas o 4 mil está dentro desses 50. Assim, a gente vai precisar fazer um estudo volumétrico de outros prédios, assim, só isso no caso, né? O estudo volumétrico do que é a garagem, pelo menos faz um estudo.
mais o prédio a ser projetado de 4.000 metros, esse vai ser completo o projeto, não é isso? Tá bom. Boa tarde. Então, só pegando o gancho da pergunta aqui do amigo, então, na verdade, nós vamos estar projetando os prédios de serviço, hospedagem, ensino e pesquisa, empresa de tecnologia, anfiteatro. Anteprojeto. E o arquitetônico em si mesmo, com o executivo, seria o 4.000 metros. E agora pegando o gancho da pergunta do amigo lá, aqui você diz 50.000 metros quadrados, aí logo abaixo tem espaço de convivências e estrutura viária. Dentro dos 50.000, então, também está a estrutura viária. Legal, perfeito. Muito obrigado. Só complementar um pouquinho. A gente tem uma quadra grande de 70.000 metros quadrados. Então, a gente tem que pensar como que vai ser a logística de automóveis ali dentro e tudo mais. Então, dentro dessa quadra, tem que pensar nela num todo. Como que tu vai criar um ambiente no todo? Então, ele entra nesse ponto aí também. Exatamente. Dentro dos 70. Eu gostaria de saber se o condomínio ele tem uma legislação própria ou ele está submetido a lote. Quanto lote? A lote. Eu não sei, eu não me lembro se eu vi no edital, vocês passam a inscrição imobiliária para a gente fazer a consulta na prefeitura ou vocês já dão esse já dão na... Já tem lá nos anexos. Tem mais? Tem um detalhe no primeiro edifício, que é o que a gente vai detalhar, os outros é apenas um nível de volumetria, pelo que o edital diz, né? Tem algum detalhe a mais que você possa trazer sobre a área do Fab Lab, Laboratório Fabril? Está bem definida, né? O conceito de Fab Lab que a gente colocou é um laboratório para concepção de um elemento um pouco maior. Ou seja, a gente já viu Fab Labs de 200 metros quadrados, 400 metros quadrados, 600 metros quadrados. Então a ideia é fazer uma pesquisa sobre o conceito de Fab Labs, você não vai encontrar um Fab Lab pequeno. Geralmente Fab Labs são espaços maiores porque precisa de um espaço maior para a concepção de algum tipo de máquina, algum tipo de tecnologia para ramo industrial, seja automotivo, assim por diante. Então o conceito que a gente tem um pouco é que o Fab Lab seja um pouco, em termos de área, maior. É isso que eu posso te falar, que é o conceito. Né? Meu nome é Anthony. A minha pergunta é a seguinte: a gente viu que tem um orçamento já, eu não lembro exatamente, mas são mais de 100 milhões, 120? Algo assim. Eu tenho dúvida se existe um orçamento específico para esse prédio principal ou se isso também fica a nosso critério, assim. O custo para o Ágora, falando de 50.000 metros quadrados, é 120 milhões. Mas isso é decorrer do tempo, tá certo? Hoje a gente não tem estimativa para os 4.000 metros quadrados. Por quê? A gente não sabe o que vai vir. Não tem como estimar. Pô, eu vou te falar, vai ser 3 mil reais o metro quadrado? Não sei. Depende da solução a ser adotada. Então, isso é aberto, tá certo? A gente tem uma estimativa de custo no total, que é 120 milhões. E não pode ultrapassar isso. Se a gente vai gastar os 120 na primeira, não sei, tomara que não, né? Mas isso é aberto. Então, a gente não tem uma estimativa de custo justamente porque a gente não sabe a solução. Vou repetir aqui uma pergunta que eu já fiz para a Rafaela, é porque tem uma discrepância entre a área de APP da planta de levantamento fotográfico para a planta que, no caso, era um DWG, né? Então, até ela comentou que deveria considerar o DWG, mas, na verdade, é uma discrepância bastante grande. Vamos deixar claro, a gente verificou isso,
né? Então a área de supressão vegetal que seria era 19 mil metros quadrados. Tinha uma diferença que era para 21 mil. Isso a gente corrigiu. Não sei se foi postado os projetos atualizados. Foi trocado? Tá. Então, mas o que vale é exatamente, que é os 19. Exatamente. Então é os 19 mil metros quadrados de área de supressão. Aproveitando a pergunta dela, alguns me perguntaram sobre essa área de supressão. Ou seja, essa área ela pode ser totalmente suprimida. Ou seja, esses 19 mil metros quadrados você pode, a mata que está aqui, ela pode ser retirada, né? Mas também depende de cada projeto. Se vocês quiserem utilizar uma área, uma pequena área para fazer algum tipo de estrutura ali no meio, ela está ali, né? Então o que a gente tem permitido legalmente é suprimir essa área de 19 mil metros quadrados. Porque a gente não visitou as trilhas, né? Mas essas trilhas ecológicas, elas chegam nesse espaço aqui, por onde que elas permeiam, para a gente entender se teria como fazer um gancho por ali. Não, as trilhas ecológicas não chegam nesse ponto. As trilhas ecológicas elas vão no sentido mais ao centro. Então elas não chegam nessa área ali. Pode, por que não? Eu gostaria de saber se tem algum acordo de exclusividade depois que a gente vai projetar esse prédio de 4 mil metros quadrados e vai fazer meio que um plano diretor para a ocupação do resto da área. Se o arquiteto vencedor vai ter alguma preferência na hora de projetar esses novos prédios, essa nova ampliação, ou algo do tipo? Ele vai ser consultado, mas não possui nenhuma preferência. Tem preferência para os 4 mil metros quadrados. Se ele ser vencedor do concurso, ele vai ser contratado para fazer o executivo. Até porque a ideia é a gente fazer outros concursos como esse, colaborativos e para as outras áreas também. Mas que você não está projetando um espaço, você está projetando, você não vai ter uma área, você vai deixar um espaço destinado para um uso, certo? Dentro dos 70 mil metros. Entendeu? De alguma forma. Vai ser aproveitado. Isso, exatamente. A ideia do master plan, mas não dos edifícios. O que eu saliento é o seguinte, a gente não tem um tempo para ser executado o restante dos projetos, o restante dessa área, né? Então a gente não sabe como vai ficar a situação de cada um quando a gente decidir. Eu falo pela empresa e pelo condomínio, que com certeza quando for executado o segundo, ou terceiro, ou 10º, sei lá, prédio, com certeza o arquiteto que fez o primeiro prédio, que foi o contemplado, vai ser consultado. Porque tudo tem, e com certeza vai existir um trabalho muito maior no segundo prédio, né? Então isso a gente não pode colocar como pré-requisito. A consulta e tanto a vontade que o arquiteto vencedor continue no projeto vai ser grande, porque ele já fez uma baita de uma ideia. Então, por que ele não vai fazer uma outra ótima ideia no segundo prédio, né? Então, a intenção com certeza mas a gente não tem nenhum pré-requisito que vai ser ele que vai ser criado o segundo prédio. A ideia é seguir. Por isso que a gente está pedindo agora. A gente quer um master plan para que a gente desenvolva o Ágora daqui 10 anos, vamos dizer assim. E que a gente já tenha um master plan já definido agora. Bom, agora eu queria perguntar, nem como arquiteto, mas até como do IAB, que eu sou diretor do IAB, no Instituto de Arquitetos do Brasil. Como é que fica a relação dos direitos autorais? Quais são as nossas garantias de direitos autorais? Depois que vocês quiserem, vocês vão chamar a gente, ou vocês vão aproveitar, como vocês podem fazer ou não com o projeto, o restante do projeto, se podem fazer ou não com a gente, ou com o vencedor ou não. Como seriam essas garantias de direitos autorais na hora de contratar, na hora da contratação, por favor? O master plan, ele é conceitual. Então, é aí que entra essa proposta. Esse concurso é para esse master plan conceitual, certo? Vai ter as vias, vai ter onde vai ficar cada
espaço e qual que é a área destinada. Agora, o detalhamento do edifício, ele não entra dentro desse pacote do vencedor. Aí depois, futuramente, quando o Perini decidir executar o segundo edifício, o terceiro edifício, aí vão ser tomadas outras decisões. Certo? O direito autoral é do conceito do Master Plan. Não. É porque não é um detalhamento, né? O Master Plan ele não vai ter um detalhamento do prédio, vai ter do espaço, não. Para fazer as alturas, para tu ter essa percepção para vencer os 50 mil metros quadrados. E o entorno todo de toda a quadra. Seguindo, provavelmente, as premissas do Master Plan. Vamos só deixar claro o seguinte, o que a gente vai executar nesse momento é o prédio de 4 mil metros quadrados e a área da quadra, ou seja, não vai ser só um prédio isolado de 4 mil metros quadrados, vai ter a área inteira, o Master Plan, ele vai ser executado, mas não os prédios que a gente está colocando como volumetria. O que ele está comentando é o seguinte, direitos autorais, o Master Plan vai estar contemplado na contratação, ou seja, se eu tenho um projeto de drenagem, a drenagem não é dos 4 mil metros quadrados, a drenagem é do Master Plan inteiro, ou seja, eu vou ter 2 projetos. Direito autoral vai existir, porque o Master Plan é do arquiteto vencedor. Então é ele que vai executar. Agora, os próximos prédios, a gente tem que ver na situação e na tomada de decisão de quando for executar. Como a pergunta do nosso colega aqui, o arquiteto vencedor vai ser consultado para fazer o segundo? Cara, com certeza vai. Mas não garante que ele vai executar. Só queria que... Desculpa, qual é o seu nome mesmo? Samuel. Sou o Gilson. Samuel, você falou agora em volumetria, né? Só para eu entender que não está claro ainda alguma coisa para mim. Essa questão desses outros prédios, né? Qual é o nível de detalhamento, de volumetria que eu vou ter que apresentar para você? Então eu queria que você definisse, em nome do Perini, o que vocês entendem como volumetria? É isso. Pra gente, a gente quer o quê? A gente fala de potencial construtivo. A gente quer que aquela área seja desenvolvida, certo? Mas como que eu vou desenvolver ela? Eu tenho que pensar nos tamanhos dos prédios, nas alturas dos prédios, na área que eu vou ter que construir nele. Mas o que vai conter nele não é esse momento. Pode ser mutável, pode ser daqui 5 anos eu quero fazer uma área diferente ali, não sei. Então é só um conceito de tamanho do prédio, como ele vai ser ocupado naquela área, que área que ele vai tomar posse, vamos dizer assim. Desculpa, mas a minha pergunta ainda persiste. Por quê? Porque se a gente vai fazer o estudo volumétrico, tá? Você vai, mesmo que a gente não defina volumetrias, você vai definir o espaço dos 50 mil, de 70 mil metros, onde eles vão ficar localizados. Ou seja, isso é importante na hora de você pensar o projeto como um todo. A gente vai começar por aí. Quando a gente pegar o projeto para fazer, para depois, então, em segundo lugar, fazer o projeto em si. Se depois você muda de lugar, esses prédios que não são construídos, você está mexendo no direito autoral do arquiteto. Não, essa é a pergunta, é isso que tem que ser... Né? Eu acredito, claro que sim, nesse ponto, se você vai fazer um outro projeto, mas o prédio vai ser aqui, não vai mudar de lugar e vai ser o prédio de serviço, entendeu? É isso que seria importante. Né? Novamente, vou deixar claro, a ideia nossa é executar o Master Plan, ou seja, tudo que o arquiteto executar e falar, esse prédio 2 vai ficar desse modo, e ele for o vencedor, vai ser executado dessa forma. Ou seja, a gente não vai chegar daqui 5 anos e mudar, porque o Master Plan já foi concebido daquela maneira. E a ideia nossa não é deixar um prédio isolado, e sim fazer
os 70 mil metros quadrados. Então, o direito autoral, se o prédio vai estar assim ou mudar o lado dele, a nossa intenção não é fazer isso. A nossa intenção é que o projeto vencedor seja executado fielmente. Tá bom? Se eu falar alto, pode ser. Não, eu entendo a angústia assim, de vários colegas, mas na verdade o master plan é só a volumetria. O que alguns master plans têm utilizado mundo afora é contratar o arquiteto que fez o master plan para coordenar. Por quê? Porque vai chegar num prédio daqui a 5 anos, o cara vai fazer... Você não vai amarrar o outro arquiteto, entendeu? O cara fala assim, o cara fez um volume aqui, as medidas do volume são essas. O cara quer fazer mais compridinho, quer pôr um buraco no meio, uma praça central, seja lá o que o cara queira fazer, não dá para se amarrar o cara. Então, em geral, o que acontece é chamar o arquiteto para coordenar esses outros arquitetos que farão o trabalho conjuntamente. Isso deveria estar, eventualmente, já previsto num contrato ou qualquer coisa assim, tá? Sugestão. Acho que isso seria muito bom. Amarrar os projetos ao arquiteto é um grande erro. Não é possível fazer isso. Você não pode achar que um arquiteto vai desenhar tudo. Isso é um absurdo. Já aconteceu. Olha, por exemplo, com... Não estou falando o que você falou. Por isso que esse arquiteto que fez o master plan, ele pode ser um coordenador. Na verdade, ele aceita o outro arquiteto e, enfim, ele de alguma forma, vamos dizer assim, orienta o outro arquiteto, ou outros arquitetos, entendeu? Sim, ele faz isso, mas... Não, mas vamos dizer que você falou assim, eu fiz um master plan com vários prédios baixos, aí, sei lá, muda a lei daqui a um tempo, chega o cara faz uma placa vertical, aí você está lá o arquiteto, não, mas isso não está previsto. Entendeu? Tá bom, mas a ideia é interessante, mas eu acho que a gente vai, quando for executar o segundo prédio, a gente pode pensar numa modalidade. Hoje o edital ele não prevê isso, tá certo? Ele deixa em aberto a execução, porque a gente nem sabe quando vai executar o segundo prédio. Em que sentido? Em que sentido? Existe um anexo ao edital que é exatamente, que a gente estipulou algumas datas, estipulou o escopo dele em si. Aquele escopo ele é variável. Por que eu digo que é variável? Depende da solução. Né? Depende da solução que o arquiteto for dar. Tá? Então, se eu te dizer que não... ele vai ter que ser ajustado. De qualquer forma, ele vai ter que ser ajustado. Né? Então, não é uma coisa fria, é aquilo ali, ponto. Não, eu acho que com o vencedor, com a solução dada, a gente vai ter que, com certeza, vai ser, com certeza na assinatura do contrato, você como vencedor e a gente como contratante, a gente tem que entrar como... a gente entra... Existe um consenso e existe o bom senso também, tá certo? Mais 5 minutos, minha gente. Perguntas? Pelo que eu entendi, aqui no condomínio tem uma questão que é muito clara. Sempre a Perville, constrói e alguma empresa vem e loca esse espaço. Em geral, isso acontece numa via de mão única, na qual é um build to suit, que o povo chama por aí, né? Agora, nesse nosso caso, a gente não tem esse cliente inicial. A gente vai atrair empresas de tecnologia, de serviço e assim por diante. Bom, eu faço um projeto, a hora que a gente faz o projeto, como todos os colegas fazem, a gente tenta pensar no máximo de questões de ventilação, de
criar um vazio interno, assim por diante, assim como o amigo falou. Como é que isso vai funcionar? Depois vai vir uma empresa e vai querer, opa, agora eu quero redividir isso aqui em 30 salas. Acaba com todo o conceito do projeto. A gente vai estar junto participando disso, que também envolve outra questão do colega, que daí também é outro serviço que não estaria no contrato, né? Quando a gente pediu para detalhar o prédio de 4 mil metros quadrados e ele for o vencedor, a Perville e o condomínio vão executar o projeto como tal. Se de consenso entre tanto Perville, condomínio e arquiteto deu uma necessidade de alguma mudança, pode acontecer, mas é tudo de consenso, nada imposto, vamos dizer assim. É a Perville que vai executar, a Perville é que faz parte do condomínio, assim por diante. Então, o que eu tenho a dizer é o seguinte: se vai existir alguma mudança, com certeza o arquiteto vai estar junto. Lição freática alta. Nós temos uma sondagem, sim, né? Mas nesse momento não há necessidade. Por que eu falo isso? Quando a gente fala de concepção arquitetônica, é uma situação. Quando a gente fala de concepção estrutural, a gente vai adequar a concepção arquitetônica. A gente sabe que o nosso solo aqui de Joinville e aqui do Perini é um solo ruim, né? Então a gente tem até, a maioria dos nossos pisos são até estaqueados. Então a nossa metodologia construtiva é geralmente estaquear, né? Mas nesse momento eu não me preocuparia com a solução do solo, porque isso iria privar muitas ideias, quem sabe, e a solução construtiva que a gente vai adotar seja no futuro, seja depois que a gente vê as ideias que chegaram. Acima do nível, em torno de 2 metros acima. O terreno aqui do lado, pode ver que ele é mais baixo. Se você na saída daqui, você olha o prédio da Biller aqui do lado, você vai ver que ele está um pouco mais alto, né? Então, justamente, ele é um pouco mais alto perante ao asfalto, vamos dizer assim. Então, se você jogar uma cota ali... Mais perguntas? Não, nada impede. Existe. Mas eu não me recordo qual que é. Tem que olhar tem que olhar no sistema da prefeitura. Mas ele existe um mapa de cotas de alagamento que possui essa cota, mas agora de cabeça eu não lembro qual que é. No Singel você consegue visualizar ele. Alagar, vamos dizer assim, alagar de se tornar intransitável, que eu me recorde, não, tá certo? Mas de entrar, inundar empresas, alguma coisa assim, nunca. Até porque os galpões eles são mais altos, né? Eu vi ali nos critérios de avaliação que um dos fatores é a acomodação, a topografia natural e sustentabilidade. Mas daí até que ponto que vocês vão considerar isso, sendo que pode aterrar 2 metros numa área de 70 mil metros quadrados? Você pode aterrar, mas não significa que você deve, né? Então é aberto isso, né? Então se você pensar numa cota diferente, não tem problema. Tá? Senão a gente vai... Desculpa. Não, rapidinho. Se fala muito de sustentabilidade.
E parece que eu vi no contrato que não tem nada, nenhum custo previsto para, por exemplo, certificação ambiental, o que acredito que vai ser interessante depois. O LEED, Aqua, qualquer um. Isso tem um custo alto e que acredito deve estar fora do contrato, né? Caso venha a ocorrer. Quando a gente estava pensando no concurso, a gente pensou bastante sobre essas certificações. E a gente percebeu que seria interessante, mas a gente não poderia exigir nesse momento, né? Então, a gente pensou em não colocar nada desse tipo de certificação, porque a gente sabe que aumenta o custo, né? E também a gente tem que pensar no retorno, né? Que retorno que a gente teria. Com certeza vai existir o retorno, com certeza. Mas a gente não criou como pré-requisito isso, né? E sim uma possibilidade, mas que não que você tem. Caso venha... Exatamente. Pessoal, mais uma pergunta e encerramos, se alguém tiver ainda. Aproveitem, minha gente, é a última. Então vai lá, fala. Não, de forma alguma. Não. A gente não tem como requisitar de vocês um projeto executivo. A gente está requisitando ideias. Vamos de novo, no edital, eu acho que está claro que a gente tem que fazer uma ideia conceitual agora, conceitual de uso, perante o nosso programa de necessidades. O ganhador vai ser contratado para fazer o projeto executivo. A gente tem nos anexos dos editais um item arquitetura executiva, ou seja, lá sim vocês vão fazer o detalhamento posterior ao contrato, assinatura de contrato. Beleza, então, agradeço a todos a vinda, agradeço a todos a paciência e tomara que o dia de hoje tenha sido proveitoso para vocês. Esperamos aí que todo mundo continue participando. E também vai ocorrer um evento final de divulgação dos vencedores. A gente não tem um lugar definido ainda, mas vai ser divulgado. Também gostaria da presença de todos nesse evento. Tá certo? Obrigado.